fazes cair as barreiras sem fim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, esperança sem fim, no calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, esperança sem fim, no calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és amor. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me dizer-te preciso, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus, Pai Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar louvando e adorando com meus irmãos, Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom o tempo todo, porque a tua graça é grandiosa para conosco, Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor se entregou por nós e os nossos pecados já não importam mais, pois o Senhor nos comprou. Nós somos filhos amados teus. Muito obrigado, Senhor, pelo esse momento de igreja que o Senhor tem nos chamado para igrejar. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, aonde é que começa o igrejar? O igrejar, ele começa lá na eternidade. Ele começa no céu. Ele começa no coração de Deus. Igrejar é algo desejado pelo Senhor. E por quê? Porque nosso Deus ele é tão grande, tão infinito, tão completo, tão pleno, mas também tão amoroso, que ele decidiu não só
criar coisas novas, não só criar o homem, ele resolveu compartilhar a sua própria vida, a sua própria existência conosco. E é disso que trata o igrejar. Então, Deus não criou o homem simplesmente para dar para ele presentes ou fazer dele só parte da sua criação. Não, Deus, ele planejou no seu coração fazer do homem uma extensão daquilo que ele é. O nome disso, dessa extensão de Deus, dessa construção de Deus, é a igreja, é a casa de Deus. E, assim, nós somos privilegiados de fazer parte desse plano de Deus eterno. O homem é criado e Deus, logo no início, disse que não era bom ele estar sozinho. Por quê? Porque o estilo de vida do céu, o estilo de vida de Deus, é aquilo que ele vive. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, ele em si, nosso Deus em si, ele é um ser comunitário. Então, ele logo mostra para o homem que ele não pode expressar a vida de Deus sozinho, ele precisa de outras pessoas. E é isso que é a igreja, né? E nos veio essa palavra igrejar, que não é igreja, né? Igreja é um substantivo, e que muitas pessoas olham para essa palavra igreja e elas pensam em um prédio, elas pensam numa instituição, e às vezes muitos pensam até outras coisas diferentes, mas a igreja é a casa de Deus, é a extensão do Senhor sobre a face da terra. Ou como Paulo define em uma das suas cartas, ela é a família de Deus, é o corpo vivo de Cristo. Isso é, se a cabeça, que é Jesus, está lá no céu, assentada ao lado de Deus Todo-Poderoso, seus pés, suas mãos, seu corpo está sobre a terra através da igreja. Então, a igreja é um organismo vivo. Ela não é o prédio onde você vai no domingo, né? Nós gostamos sempre de dizer aos irmãos, né? A igreja não é o prédio, não é o lugar, são as pessoas que foram colocadas em Cristo e que agora carregam a vida dele. Essa é a igreja. E aí nos veio essa palavra, igrejar, que na verdade é um verbo que não existe, ele não está no dicionário, mas que ultimamente tem estado, né, muitas vezes na boca dos irmãos, para ensinar que ser igreja envolve um movimento, já que todo verbo requer movimento, não é? Verbos não estão ligados a um sentimento, né, mas a uma ação. Então, fazer parte da igreja exige de nós algo, e que Deus já deu. A coisa principal, aquilo que é principal para ser igreja é a vida de Deus dentro de nós. E como o apóstolo Paulo diz, é o Cristo em nós, a esperança da glória. Então, assim, nós temos a igreja, nós somos a igreja. Assim, e o mais precioso, a coisa mais preciosa do universo, em expressão, em glória, em louvor, em majestade, que é a pessoa do nosso Jesus. Paulo diz que Deus deu Jesus à igreja. Então, Jesus foi dado à igreja e a igreja foi dada a Jesus. Ela é a noiva de Cristo. E nós vivemos um momento de muito engano no mundo, onde as pessoas têm desprezado a igreja. Elas têm olhado para a igreja como algo simplesmente religioso, um lugar para frequentar. Então, muita coisa tem sido roubada da realidade da igreja. Então, por isso o igrejar, por isso os 21 dias de oração, de jejum, para a gente entender, compreender mais aquilo que nós somos em Deus, né? Nosso Deus, ele é um Deus feliz. Nosso Deus, ele é um Deus que ele não tem necessidade de ninguém e de nada, mas seu amor nos moveu na nossa direção. Muitas pessoas não entendem
que é o estilo de vida de Deus que nos faz experimentar a alegria e a felicidade que o Senhor tem. Mas muitas vezes nós procuramos outros caminhos, outros meios. O inimigo tentou o homem nessa direção de fazer com que ele achasse que outro caminho, independente dessa vida que Deus quer nos dar, vai nos fazer feliz, mas ela não vai. Ela, na verdade, gerou um homem com uma alma com muita sede, com muita fome, insaciável por tantas coisas que não completam ele, que não trazem plenitude. Mas a Bíblia diz que a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então nós podemos experimentar, através do plano de Deus, do projeto de Deus, da igreja, nós podemos experimentar plenitude, satisfação, alegria, contentamento real, verdadeiro, não só por causa de objetos, coisas, bênçãos. Não, é de experimentar Ele mesmo. Deus, nós não podemos experimentar, viver Ele sozinho, expressar Ele sozinho. E por isso a igreja, né? E por isso igrejar, que nós temos experimentado esse dia junto com os irmãos. E eu percebo os irmãos recebendo isso, sendo tocados por essa verdade tão simples, mas que o inimigo ele tenta esconder o que nós somos. Na verdade, o grande ataque do inimigo é a respeito da nossa identidade. Tanto a identidade pessoal, quem você é, porque você é filho amado, você é alguém que já foi eternamente perdoado por Deus e por isso justificado, né? Em Cristo você é totalmente aceito pelo Senhor. Quer dizer, você não tem a necessidade de agradar pessoas para se sentir aceito, você já é aceito por Deus. Mas não só isso, o inimigo tenta esconder também a identidade do coletivo, da igreja, daquilo que nós somos. Então, ele faz isso no coletivo e no individual. E eu entendo que nós temos recebido muito no individual a respeito de quem nós somos. Eu acredito que a igreja e a casa de Deus, ela tem se posicionado nisso, naquilo que nós somos, que eu sou, que Cristo está em mim, que eu sou amado, que eu sou aceito pelo Senhor, que a eternidade está em mim, que há uma fonte dentro de mim a jorrar para a vida eterna. Mas nós precisamos ter a realidade do nós, ter a realidade da igreja. Eu creio que nós vivemos algo como igreja, mas que nós podemos aprofundar, que nós podemos experimentar mais disso. E por isso veio esse tempo do igrejar, para nos despertar. Está nos despertando, né? Então eu percebo sempre os irmãos falando desse igrejar. E eu não sei aonde isso tem tocado você, né? Gostaria de ouvir você um pouco, aquilo que tem chamado a sua atenção, às vezes um aspecto até que não chamou ainda a atenção do outro irmão, né? E eu creio que aprender sobre igrejar não se trata só de me ouvir, mas de ouvir de fato a comunidade como um todo, né? Porque o que você tem, Deus não nos criou sozinhos, plenos, né? A plenitude está em nós. Amém, amados? Amém. Plenitude está em nós. Então, o Bruno tem algo que eu não tenho, e eu tenho algo e tenho dons e talentos que ele não tem. Então, eu carrego aspectos de Cristo que ele não vive ainda, mas que outro vive. Quando ele testemunha e fala daquela realidade em Cristo, ele recebe aquilo, e assim o corpo ele é edificado, preparado. Aleluia. Amém? Então eu queria ouvir um pouco vocês, o que é que vocês têm recebido do igrejar. Bom, o nosso tempo secular, ele vai nos tomando de certa forma que faz a gente evitar a igrejar. E esse tempo de jejum, ele veio realmente para despertar isso. De você colocar isso como uma primícia, uma prioridade na sua vida.
né? Você determinar que eu quero tomar um café com a pessoa, mas não é tomar um café, não é um almoçar, não é uma refeição. É você quer saber dela, quer derramar amor na vida do outro. Ou mesmo está precisando de receber esse amor de certa pessoa, de certo irmão que está cheio do Espírito, você está precisando e nesse transbordar. E Deus, ele é especialista em fazer isso em comunhão, em comunidade. Então, eu percebo que às vezes quando a gente quer se isolar por certas circunstâncias e deixa a mente ser dominada por isso, a gente já está no caminho errado. A gente tem que abrir o coração, dizer, irmão, eu quero uma opinião, quero uma palavra de vida, derrama em mim, né? E ao mesmo tempo que uma pessoa que levanta a mão, que é isso que nós estamos fazendo nesses 21 dias que vamos completar em nome de Jesus, é acionar isso, criar uma naturalidade no igrejar. Trazer para o natural, trazer para o dia a dia. Uma das coisas também que marcam esse nosso tempo, né, no mundo é uma descredibilidade em relação à igreja. Não é? Então, esse olhar da igreja como uma instituição, como um local que você vai, muitas vezes tem colocado pessoas numa ideologia errada, que parece cristianismo, mas não é. Que é o que algumas pessoas acham que podem desfrutar, ter um relacionamento com Deus sozinhos, nas suas casas. Então, isso é um engano, precisa ser combatido. Então, há pessoas que elas são, de fato, feridas em algum momento dentro da igreja. A igreja, ela é humanamente, vamos dizer, imperfeita, mas ela é perfeita em Cristo. Amém? Então, os irmãos às vezes vão ferir o outro. Então, por causa da imaturidade, às vezes um termina se afastando. Então, há pessoas que se afastam, isso acontece. Então, é como o filho pródigo, que vai ser buscado pelo Espírito Santo, por Deus, trazido de volta. Mas existe um outro tipo de pessoa que ela não está afastada da igreja. Ela, na verdade, ela segue uma ideologia errada, maligna, que ela acredita que pode ser igreja sozinha. E é ela que às vezes está na internet condenando, apontando a igreja, criticando. Não é? Por quê? Porque ela acredita de fato em algo que não é igreja, mas ela acha que é igreja. Ela acha que ela pode ter um relacionamento com Deus sozinho, mas não pode. Pastor, acredito eu que pode até ter a um certo nível, mas é um nível muito raso e que vai trazer para o engano, né? Que vai trazer para o engano a pessoa querer ficar só com relacionamento, só ele e Deus. Se Deus se é comunidade, se Deus é comunidade, não tem como eu ter um relacionamento sozinho com Deus. Amém? E algo assim que tem assim sido poderoso mesmo nesse tempo é ver irmãos que só frequentam célula e igreja tendo a oportunidade de desfrutar, né, de outros momentos, né, de comunhão mesmo, e nisso nós começamos a ver um avivamento, né? Aquele que só estava ali vindo para as terças-feiras, quando nós, ali naqueles desafios do livro, nós temos um tempo de adorarmos junto, né? Temos um tempo de marcar um tempo de refeição junto. E isso termina que a gente vai abrindo o coração um com o outro, né? Porque nós temos muito uma questão de se guardar, né? Para não se tornar vulnerável com o outro. Sendo que quando nós estamos ali em unidade, igrejando, não é uma vulnerabilidade, mas se nós nos colocamos ali diante de pessoas que têm a mesma convicção que nós temos, né? A mesma fé, tem a mesma comunhão, e ali nós somos curados, né? Num tempo de mesa, né? Num tempo de adoração. Foi muito precioso aqui nesse desafio de adoração. Era só 2
Nós fizemos praticamente uma live aqui com o pessoal da célula, foi muito poderoso, foi muito bom. E elas, Ana, não vai ter mais não, eu digo, vai ter, vai ser bênção, porque é isso. Muitas das vezes o que, como o Fábio disse, o nosso dia a dia nos rouba de igrejar, né? Então, assim, o que nós temos que, tanto que eu amo ir para os encontros, não só por servir, ver vidas ali sendo libertas, mas porque tem o tempo de igrejar ali, né? O tempo de convivência, do dormir, do acordar, do ter a comunhão com irmãos que a gente não convive no dia a dia. E é muito poderoso isso. Então, assim, como é poderoso o igrejar, porque só nesse aspecto nós já vemos como nós somos fartados. E às vezes nós nem queremos sair de lá, né? Justamente porque nós estamos experimentando isso. É muito bom, é poderoso. E, pastor, algo interessante no igrejar é a unidade, né? A unidade da igreja. Meu Deus, a gente vê nos tempos de hoje, é como se a igreja de Atos ela estivesse se manifestando no tempo de hoje, no nosso meio, conosco, né? Com a gente. Então, a unidade da igreja, meu Deus, tem sido extraordinária nos últimos tempos, né? A gente vê que, como os irmãos falaram, talvez a gente estivesse sedento mais desse tempo de estar mais próximo dos irmãos, né? E hoje a gente está sendo muito suprido com isso tudo que está acontecendo, né? O mundo lá fora desabando e a igreja aqui congregando, e a igreja todo mundo junto, esperando a volta de Jesus, sabe? E louvando e adorando, e o mundo da forma que está, e a gente o tempo todo caminhando mais para a presença do Senhor. Meu Deus, como isso tem sido poderoso. E fortalecendo muito os irmãos que estavam, como eles falaram, tem irmãos que estão fragilizados, né? Então, o igrejar, a unidade faz com que os irmãos sejam fortalecidos. Verdade. Né? Então, isso é incrível demais. O sangue demais. de Cristo circula. Amém. No nosso Rios meio. de água Aleluia. viva. Fluem. Flui, Amém. corre. Verdade. Né? Tem até uma coisa que eu queria compartilhar também, né? Amém. É interessante, né, que esse agir, né, do igrejar, né, ele é algo muito importante, porque é só assim que a gente conhece o amor de Deus. Amém. A palavra de Deus fala que a única maneira que a gente pode contemplar e conhecer a largura, o comprimento e a altura do amor de Deus é através com todos os santos. Verdade. Só com os irmãos que a gente conhece o amor de Deus, que a gente conhece o Senhor. Por isso que quando a gente tenta... A gente pode até fazer nosso devocional, mas quando a gente está no culto, quando a gente está com os irmãos reunidos em célula, quando eu ligo pro meu irmão pedindo ajuda, é ali que o amor de Deus se manifesta. Aleluia. Amém. Glória a É ali Deus. que a cura de Deus se manifesta. Quando eu abro meu Verdade. coração a respeito de uma dificuldade minha pro meu pai, para alguém, é ali que a cura de Deus, a libertação de Deus se manifesta. Né? Porque aquilo que em Atos, né, a igreja de Atos vivia, ele não era só um órgão religioso. Era um corpo se movimentando através ali na terra, tipo assim, vamos ajudar o pessoal, vamos ajudar as viúvas, os órfãos, vamos ajudar aqueles que precisam de ajuda. Por isso que a gente tem uns planos de diaconia, não só diaconia, mas também para evangelizar as pessoas. Tudo isso Amém. com um método de o quê? Espalhar o amor de Deus. Aleluia. Igrejar é revelar e contemplar o amor de Deus. E é até interessante isso, porque o amor de Deus vem com o perdão. Foi até uma coisa que a gente leu no livro ontem, né? O relacionamento e os conflitos, eles são normais. Só que o que o Senhor deseja é revelar o amor dele, independente da situação. Aleluia. Se tem um problema ou não tem, se está com dificuldade, o Senhor deseja revelar o seu perdão e o seu amor. Até uma coisa que a pastora comentou ontem, ela falou assim, eu tenho um crédito com você, de errar com você, mas a graça do Senhor vai se revelar e você vai me perdoar. Glória a Da mesma forma isso acontece contigo com outra pessoa, né? Então, o amor de Deus, ele é muito grande e é só com os outros irmãos que a gente consegue conhecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse burilar de pedras, que nós somos pedras vivas, esse burilar, nós temos que estar com o coração aberto para poder que Deus encaixe. Nós somos uma obra, como se fora uma casa. Uns vão ficar no alicerce, outros vão ficar na parede, outros vão ficar em tal lugar. E esse burilar, nós temos que estar com o coração aberto e perguntar, naquele momento que lhe feria alguma coisa acontecer, o que Jesus faria? Né? Então, assim, aí vai vir o perdão, né? Você vai ver a resposta logo. Jesus perdoaria, Jesus não julgaria, porque é muito fácil você olhar para as pessoas, eita, mas ele ainda está assim, e é crente, né? E assim, evitar isso, a gente tem que ajudar uns aos outros para que a gente sempre esteja
alicerçado mesmo como que Jesus faria, né? Porque nós somos imperfeitos, mas em Cristo Jesus, né, somos perfeitos. Não, eu creio. E assim, a gente aqui conversando, falando sobre igrejar, e eu tô olhando aqui um tripé, né, aqui na minha frente, e eu vejo assim que a nossa vida, né, a vida do cristão, a caminhada, é como um tripé, que eu tenho que ter a palavra de Deus, eu tenho que ter o meu tempo a sós, mas eu tenho que ter o meu igrejar, a comunhão dos santos. Se eu tiro isso, né, se eu tiro, o tripé cai. Né? Não dá para caminhar só com a palavra, com o meu tempo a sós. Isso é importante, mas se eu não tiver a comunhão, né, eu não vou me sustentar, eu não vou ficar firme. Porque tem horas que eu não vou conseguir orar, tem horas que eu vou ler a palavra, mas eu posso estar ali atribulada, vai ser um irmão, vai ser uma ligação. Vai ser ligar para uma irmã e dizer assim, irmã, eu não vou te dizer nada, só ora por mim e deixa Deus te usar, né? Então, o igrejar, eu tenho visto assim como um antídoto. Eu falava muito assim, né? Que no começo da minha caminhada, Deus falou algo assim muito importante para mim. Ele disse, filha, quer se manter aquecida? Sirva. Então, servir como uma proteção contra a frieza, mas o igrejar também é. É um grande antídoto nesse tempo para que o Senhor chegue e encontre fé na terra. Verdade. Para que o Senhor chegue e encontre os corações inflamados de amor por Ele. Para nos mantermos inflamados de amor, é estando juntos uns com os outros. Amém. Glória a Deus. Eu faço. Sobre esse negócio de igrejar, né? Vocês falando aí, veio a minha mente, né? O igrejar, eu assimilei ao que nós vivemos como casa de Deus, vidas em células. Aleluia. E o igrejar é sobre aquela coisa que nós já fazemos em célula, né? O cuidado com os irmãos, a convivência, a comunhão. Nós não só devemos fazer com os irmãos em célula, né? Mas sim com os irmãos em toda a igreja, em todo o corpo de Cristo. Amém. Sair daquele natural, eu tenho só esse grupo aqui da célula. Não, vá conversar com outros irmãos de outras células, igual a irmã falou, né? Sim. No encontro Amém. nós, igual o pastor também falou, né? Nós não queremos sair, que nós queremos viver aquela vida, fosse possível passar uma semana, um mês ali servindo com verdade. em comunidade, né? E isso é o nosso movimento do corpo de Cristo. Isso. É algo que vem acendendo uma chama em mim, né? De se mover para crescer mais ainda espiritualmente. Amém. Eita benção. E uma outra coisa também, Gênesis, né? É tirar essa mentalidade das pessoas, né? Tanto que a igreja é o prédio no domingo e também que a célula é a reunião, né? Então, há muitas pessoas presas ainda nessa coisa de a célula é a reunião. Não, a reunião é algo importante, muito importante. Mas a célula, a vida dos irmãos, é mais do que a reunião. Então, na verdade, para existir o igrejar, a célula precisa ir além da reunião. É lógico que a célula não precisa se encontrar fora da reunião todo mundo de uma vez, né? Eu acho que seria até assim, isso até iria atrapalhar um pouco essa comunhão, mas ela vai acontecer com 3, 4, e aí depois junta todos, não é? Então, assim, está de fato entrando na vida uns dos outros, mas fora da reunião, né, dentro dos limites saudáveis que Deus promove no nosso meio, sob a direção do Espírito Santo, não é? Então, para ser alguém que está ali apoiando, né, suportando os irmãos, né, assim, vivenciando algo além ali da reunião, não é? Então, isso fala do igrejar também, né? Então, algo que a gente precisa, essa conexão, ela é necessária. Muitos enganos vêm porque essas conexões não estão existindo. Quer dizer, você está no culto, você está na célula, mas você não tem uma realidade de relacionamento com ninguém. Então, aí a pessoa diz, pastor, mas ele estava no culto, estava na célula, e aí ele não está mais aqui no nosso meio, né? Mas é porque ele, de fato, não estava conectado de coração com alguém. Então, ele estava participando do culto, estava lá na reunião da célula, mas não conectou com ninguém, não igrejou. Precisa igrejar. Tem uma realidade, não é? Você não vai ter uma realidade. Ao ter uma realidade com 2, 3, 4, 5,
7 irmãos, né, ou mais, você faz parte do igrejar como um todo. Mas você não vai ter isso com todas as pessoas, né? Mas ao fazer parte disso com 2, 3, 4 pessoas, você está fazendo parte do todo. Aí eu preciso ter, né? Então é como o Fábio falou da construção. Então eu comparo com alguém que está construindo uma casa, ele está usando tijolos, e aí ele deixa uma carrada de tijolos na porta, vai ser usada pelos pedreiros para botar argamassa e botar na parede. Então, se aquilo não é agregado na casa, alguém pode passar e pegar os tijolos e levar, porque ele não está consolidado, né? Não está agregado, não está igrejando. Então, o inimigo, ele rouba, né? Ele rouba as pessoas. E é isso que nós não devemos deixar. Precisamos igrejar. Amém. Aleluia. É um testemunho, né? Que eu sou batizado já há 7 anos e, assim, logo quando começou a minha vida cristã, entrou a pandemia, né? E aí a gente não poderia se reunir, né? Então, assim, as reuniões, o igrejar não aconteceu de fato, né? E isso passou os tempos, passou os anos e eu fiquei assim um pouco distante, não distante da fé, distante de Deus, né? Sempre buscava em conhecimento, em oração, mas na realidade o grande encontro que eu tive com o Espírito Santo foi aqui em Piauí, aqui em Teresina, na casa de Deus. Amém. Então, assim, eu estou vivendo esse igrejar, esses 21 dias de jejum, está sendo assim bem fortalecido em minha vida, na vida de minha esposa, assim, em nossa família. A gente tem buscado orar, a gente tem lá na igreja, mesmo nos dias que a gente vai no culto, tem sempre aquela, vamos reunir homem com homem, né, mulher com mulher, fazer aquela oração. E assim, eu não tinha na realidade esse costume, né? E com a casa de Deus, com esse igrejar, com esses 21 dias de oração, tem fortalecido bastante. Amém. A gente Louvado em Cristo seja Jesus. Glória a Deus. Um dos aspectos do igrejar, né? Alguém até falou a respeito da mesa, né? Então, a mesa ela é tão importante no reino de Deus que se você ler o Evangelho, você vai enxergar Jesus diversas vezes em uma mesa, né? Então, até entre os fariseus, entre publicanos, não é? Na casa de Zaqueu. Então, ele sentava à mesa. E, na verdade, era na mesa que as conversas espirituais aconteciam, né? Então, para acontecer conversas espirituais, nós precisamos estar juntos, ou promover momentos juntos, né? Porque, na verdade, nós temos o ensino no prédio da igreja, né? Bênção. Nós temos o ensino na escola. Nós temos o ensino também no discipulado, à medida que você conversa ali. Mas também você tem esse aspecto da mesa, onde nós estamos ali tendo uma oportunidade de abrir o coração, né? De falar de coisas espirituais. Às vezes vão brincar e falar coisas que às vezes nem são espirituais, né? Mas quando a Cristo, né? Quando o Espírito, que é aquele que está edificando a igreja, ele quer tratar, ele traz à tona o assunto, né? Ele toca a pessoa para poder falar. E aí a oportunidade na mesa, né? E por que Jesus fazia isso? Porque a mesa desarma a gente. Então, quando eu como junto com alguém, não é? Então, a gente hoje no Ocidente, aqui no nosso meio, isso tem um certo aspecto de importância, mas você não sabe o tamanho da importância que o oriental, o judeu, né, aquele da região ali de Jesus, ele tinha em relação à mesa. Você sentar à mesa com alguém era algo muito, muito importante, de muito valor. Você comer com alguém era algo de muito valor. Tanto é que os judeus criticavam Jesus,
dizendo, né, porque Jesus estava querendo igrejar, trazer os publicanos, os pecadores, né? E os fariseus diziam, mas ele come com pecadores, não é verdade? Então, assim, criticavam, porque realmente eles davam muita importância para o momento de mesa, né? E eu creio que nós devemos dar essa importância como família. A família é uma extensão da igreja. Hoje, cada vez mais, as pessoas não fazem refeições juntas. Eu creio, né, e defendo que você, como família, deve fazer pelo menos uma refeição junta com toda a sua família durante o dia. Não é? Então, assim, por quê? Porque, acredite, há famílias que elas não conseguem fazer uma refeição junto. Então, pode ser o café da manhã, pode ser o almoço ou pode ser o jantar, mas que a família tenha uma refeição junta, porque, acredite, isso é mais do que algo natural. Deus usa isso para manifestar algo sobrenatural. Então, assim como na família, a igreja também, ela precisa expressar isso. A gente vê na igreja primitiva, ela, no livro de Atos, você percebe que ao participar da ceia do Senhor, eles tinham algo ali muito mais substancial. É lógico que estamos em culturas diferentes. A igreja, ela vence qualquer cultura, né? Ela é acultural, né? Ela vence, ela é a cultura do reino do céu na terra. Mas as dinâmicas, às vezes, nos tempos mudam. Então, a igreja, ela fazia uma refeição comunitária, né? E ali ela, no meio daquilo, fazia uma ceia do Senhor, mas eles estavam ali para comer e ter conversas espirituais, né? Eu creio que as células precisam, às vezes, viver mais isso, não é? Então, não só seguir ali, eu creio que tudo deve ser feito com decência e ordem, organizado, né? Mas, às vezes, nós engessamos demais, não deixamos o Espírito Santo fluir, né? Numa mesa. Eu creio que a gente deve fazer isso. Interessante que até compartilhando uma palavra com os irmãos, né, me veio isso, né? Eu vou fazer um café da manhã para aqueles que estão há 1 ano na casa de Deus, de 1 ano para cá, de 6 meses para cá, para que eu possa ter um contato com eles. Alguns dos pastores, alguns dos discipuladores ter contato com eles. Os líderes de célula têm contatos com eles, mas eu gostaria de tomar um café com eles, né? E eu creio que é uma direção que Deus está trazendo, talvez até para futuramente a gente estar recebendo os novos sempre assim, de tempos em tempos, faz um café da manhã, envolve eles para uma refeição juntos, não é? Isso faz você sentir parte, né? Parte. Você se sente parte, você pertence. É difícil de você ir, né? Porque você, exatamente, você é um amor que lhe atrai, né? E quando você tem essa oportunidade, né? Principalmente assim, muitas pessoas quando elas chegam na congregação, elas têm os pastores, né, como uma referência muito distante, né? E nós sabemos que se nós caminhamos como Cristo ele era próximo. Aleluia. Né? Então assim, isso é muito poderoso. Porque vira algo mesmo de irmandade mesmo, né? Meu irmão, não tem aquela... Claro que vai existir uma hierarquia para ter uma questão de organização, né? Mas assim, eu costumo até dizer assim, olha, amada, a sua fé, a sua oração, ela é poderosa, ela tem tanta fé quanto a minha, porque a nossa fé só depende mesmo do nosso coração, né? Só de onde nossos olhos estão apontados. Então, assim, eu preciso que você ore por mim também. Né? Eu digo para as mulheres, eu preciso da sua oração por mim. Então, isso aí eu creio, pastor, que vai ser poderoso. Aleluia. Os corações se conectam. Senhor, nós somos gratos a Ti por esse tempo tão especial, marcante, que o Senhor tem trazido para a nossa igreja. E não só a igreja local, em Teresina, na Zona Leste, mas na Zona Sul e em todas as congregações da Casa de Deus, em todas as igrejas, nós temos percebido o grande mover. As pessoas têm sido tocadas de uma forma poderosa. E tudo isso é por causa de Ti, é do Teu projeto, Senhor, eterno,
é do Espírito Santo que está executando isso no nosso meio. Ah, Senhor, nós nos submetemos a Ti e nós dizemos que venha o Teu reino. Aleluia, Deus. Que seja feita a Tua vontade no nosso meio. Conquista cada vez mais o nosso coração. Dar-nos coração conquistados por Ti, Senhor. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Então é isso que nós temos vivido esses dias, o igrejar. E a nossa oração, nosso desejo, e eu creio que é o de Deus, é que isso não seja só no tempo do jejum coletivo, mas que esse igrejar se intensifique no nosso meio, gerando, expressando muita vida de Deus dentro do corpo de Cristo e também para o mundo, manifestando Deus e o amor dele, em nome de Jesus. Venha igrejar conosco.